Como descansar em Deus quando tudo parece incerto na minha vida? Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da mente e do coração. É quando você tenta continuar forte, tenta manter a fé, tenta acreditar que tudo vai dar certo, mas dentro de você existe uma pergunta que não encontra resposta. O que vai acontecer com a minha vida? Como tudo isso vai terminar? E enquanto essas perguntas se acumulam, o coração começa a sentir o peso da incerteza. A incerteza tem uma forma silenciosa de invadir os pensamentos. Ela aparece quando os planos não estão claros, quando as respostas ainda não chegaram, quando o futuro parece um caminho coberto por neblina. Você olha para frente e não consegue enxergar com segurança o próximo passo. Nesse momento, a mente tenta controlar tudo, tenta antecipar soluções, tenta imaginar todos os cenários possíveis. Mas quanto mais tenta controlar, mais cansado o coração fica. Muitas pessoas vivem exatamente nesse lugar hoje. Elas amam a Deus, acreditam em Deus, oram, buscam orientação espiritual. Mesmo assim, sentem uma inquietação profunda quando pensam no futuro. Surgem preocupações sobre trabalho, família, saúde, decisões importantes. A sensação de não saber o que vai acontecer cria uma tensão constante dentro da alma. É nesse cenário que surge uma pergunta essencial. Como descansar em Deus quando tudo parece incerto na minha vida? Como encontrar paz quando as respostas ainda não chegaram? Como confiar quando o coração quer ter certeza de que tudo vai ficar bem? Descansar em Deus não significa que todos os problemas desaparecem imediatamente. Não significa que todas as perguntas são respondidas no mesmo momento. Descansar em Deus significa aprender a colocar o peso da vida nas mãos de quem realmente tem controle sobre o futuro. Significa permitir que o coração encontre paz, mesmo enquanto algumas coisas ainda estão sendo resolvidas. Jesus falou algo profundamente importante sobre isso. Ele ensinou que a ansiedade sobre o amanhã não resolve os problemas do amanhã. Ela apenas rouba a paz do hoje. Quando o coração aprende a confiar em Deus de maneira verdadeira, algo muda por dentro. A mente começa a se acalmar. O peso das preocupações diminui. A pessoa continua enfrentando desafios, mas já não se sente sozinha, carregando tudo. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto. Talvez existam situações na sua vida que ainda não têm resposta. Talvez o futuro pareça incerto e isso esteja roubando sua paz. Mas existe um caminho espiritual que pode transformar completamente a forma como você vive esses momentos. Existe uma maneira de caminhar com Deus sem ser dominado pelo medo do que ainda não aconteceu. E para entender esse caminho, primeiro é necessário compreender algo muito importante sobre o que acontece dentro do coração humano quando a vida entra em um período de incerteza. Por que a incerteza pesa tanto no coração humano? Quando uma pessoa não sabe o que vai acontecer com sua vida, o coração entra em estado de alerta. O ser humano foi criado com um desejo natural de segurança. Ele quer saber para onde está indo, quer entender o que vem pela frente, quer sentir que tem algum controle sobre as circunstâncias. Quando essa sensação de controle desaparece, surge a inquietação. A incerteza cria um ambiente onde a mente começa a trabalhar sem descanso. Pensamentos sobre possíveis problemas aparecem repetidamente. A pessoa tenta imaginar soluções, tenta prever dificuldades, tenta se preparar para aquilo que ainda nem aconteceu. Esse esforço constante gera desgaste emocional. Muitas vezes, a pessoa nem percebe que está carregando esse peso. Ela continua vivendo sua rotina, trabalhando, conversando com as pessoas, cuidando das responsabilidades. Mas por dentro existe uma tensão que não desaparece. O coração permanece preocupado com aquilo que ainda está indefinido. Essa preocupação pode afetar até mesmo a vida espiritual.
A pessoa ora, mas a mente continua cheia de perguntas. Ela tenta confiar em Deus, mas ao mesmo tempo sente dificuldade de descansar. A fé existe, porém a ansiedade continua tentando dominar os pensamentos. Esse conflito interno acontece porque o coração humano quer garantir o futuro antes que ele aconteça. No entanto, existe uma verdade espiritual que precisa ser compreendida. O futuro nunca esteve nas mãos do ser humano. Desde o início da vida, o futuro sempre esteve nas mãos de Deus. Quando alguém tenta carregar sozinho o peso daquilo que ainda não aconteceu, o coração se sobrecarrega. A ansiedade cresce porque a pessoa tenta controlar algo que não está sob seu controle. É exatamente nesse ponto que o descanso em Deus se torna necessário. Mas para aprender a descansar verdadeiramente, existe algo que precisa ser confrontado primeiro. O desejo profundo que o ser humano tem de controlar tudo ao seu redor. O desejo humano de controlar o futuro. Existe algo dentro de cada pessoa que busca segurança através do controle. O coração quer saber como as coisas vão acontecer, quer prever resultados, quer organizar cada detalhe do caminho antes mesmo de dar o próximo passo. Essa necessidade de controle nasce do medo de sofrer, do medo de perder, do medo de enfrentar algo para o qual a pessoa acredita não estar preparada. Quando a vida está previsível, essa sensação de controle cria uma falsa tranquilidade. A pessoa sente que sabe o que fazer, sabe para onde está indo e acredita que consegue administrar os acontecimentos. Mas quando surgem situações inesperadas, quando os planos mudam ou quando as respostas não chegam, esse sentimento começa a desmoronar. É nesse momento que a mente entra em conflito. O coração quer continuar acreditando que pode resolver tudo, mas a realidade mostra que existem áreas da vida que estão além da capacidade humana de controle. E quanto mais a pessoa tenta forçar soluções para aquilo que não depende apenas dela, mais pesada a situação se torna. Muitos dos pensamentos que roubam a paz surgem exatamente desse esforço de controlar o que ainda não aconteceu. A mente começa a criar cenários, imaginar dificuldades, antecipar problemas que talvez nunca aconteçam. Esse tipo de pensamento mantém o coração em constante estado de tensão. O problema é que essa tentativa de controlar o futuro nunca produz paz verdadeira. Ela apenas alimenta a ansiedade. O ser humano não foi criado para carregar o peso de garantir todos os resultados da vida. Existe um limite claro entre aquilo que podemos fazer e aquilo que pertence somente a Deus. Quando alguém começa a compreender essa diferença, algo importante acontece dentro da alma. O coração começa a perceber que o descanso em Deus não é apenas uma ideia espiritual bonita. Ele é uma necessidade real para viver com paz. Mas antes que alguém consiga descansar verdadeiramente em Deus, é necessário entender algo fundamental sobre a fé. Confiar em Deus não significa apenas esperar que tudo dê certo. A diferença entre confiar em Deus e apenas esperar que tudo dê certo. Muitas pessoas acreditam que confiar em Deus significa simplesmente esperar que tudo termine bem. Elas oram, pedem ajuda e, no fundo, esperam que as circunstâncias mudem rapidamente. Quando isso acontece, a fé parece forte. Mas quando as respostas demoram, quando os problemas continuam presentes, o coração começa a se inquietar novamente. Isso acontece porque existe uma diferença importante entre confiar em Deus e apenas desejar que as coisas funcionem da maneira que imaginamos. Esperar que tudo dê certo é um desejo humano. Confiar em Deus é uma postura espiritual muito mais profunda. Quando alguém apenas espera que tudo dê certo, a paz depende das circunstâncias. Se a situação melhora, o coração se tranquiliza. Se o problema permanece, a ansiedade volta a crescer. A fé fica condicionada ao resultado visível da situação.
Confiar em Deus, porém, funciona de forma diferente. Confiar em Deus significa acreditar que Ele continua conduzindo a história mesmo quando o resultado ainda não apareceu. Significa reconhecer que Deus vê aquilo que ainda está escondido e trabalha em áreas que o ser humano não consegue perceber. Essa confiança muda a forma como a pessoa enfrenta a incerteza. Ela continua fazendo sua parte, continua tomando decisões responsáveis, continua buscando orientação, mas deixa de carregar o peso de garantir o resultado final. Jesus ensinou algo muito claro sobre isso. Ele mostrou que a verdadeira confiança em Deus nasce quando o coração entende que o Pai cuida de cada detalhe da vida. Não apenas dos momentos fáceis, mas também das fases difíceis e das situações que ainda não foram resolvidas. Quando alguém começa a compreender essa diferença, o coração se torna mais leve. A pessoa deixa de viver presa ao medo constante de que algo dê errado. Em vez disso, aprende a caminhar com a convicção de que Deus continua presente em cada etapa. Essa mudança interior abre espaço para algo essencial no processo de aprender a descansar em Deus. Muitas vezes, o que impede o descanso espiritual não é apenas a incerteza do futuro, mas o esforço constante de tentar resolver tudo sozinho. Quando o coração tenta resolver tudo sozinho, existe um momento em que a pessoa percebe que está cansada, não apenas por causa dos problemas, mas pelo esforço constante de tentar resolver tudo sozinha. A mente trabalha sem descanso, procurando respostas, analisando possibilidades, tentando encontrar caminhos para cada dificuldade que aparece. No início, parece uma atitude responsável. A pessoa acredita que está fazendo sua parte, mas com o tempo, esse esforço começa a se transformar em peso. O coração humano não foi criado para carregar sozinho todas as incertezas da vida. Quando alguém tenta assumir o controle absoluto de tudo, acaba assumindo também uma responsabilidade que nunca pertenceu a ele. Surge então um desgaste silencioso. A pessoa continua funcionando por fora, mas por dentro começa a sentir um cansaço profundo. Esse cansaço aparece na forma de pensamentos repetitivos, noites mal dormidas, preocupação constante com o que pode dar errado. Mesmo quando nada grave está acontecendo naquele momento, a mente continua projetando problemas futuros. É como se o coração estivesse sempre preparado para enfrentar uma nova dificuldade. Muitas vezes, essa atitude nasce de boas intenções. A pessoa quer proteger sua vida, quer cuidar da família, quer garantir que tudo esteja seguro. No entanto, quando esse cuidado se transforma em tentativa de controlar cada detalhe do futuro, ele deixa de produzir segurança e passa a gerar ansiedade. É exatamente nesse ponto que o descanso em Deus começa a se tornar necessário. Descansar em Deus significa reconhecer que existe um limite claro entre aquilo que você pode fazer e aquilo que pertence somente a Deus. Você continua sendo responsável pelas decisões que pode tomar hoje, mas o resultado final da história não depende apenas de você. Quando o coração aceita essa verdade, algo começa a mudar por dentro. A pressão diminui. A mente começa a desacelerar. A pessoa percebe que pode continuar caminhando sem precisar carregar sozinha o peso de garantir o futuro. Mas para que esse descanso se torne real, é importante entender algo ainda mais profundo. Muitas pessoas falam sobre descansar em Deus, mas poucas compreendem o que isso realmente significa. O que realmente significa descansar em Deus. Muitas pessoas usam a expressão descansar em Deus, mas dentro do coração ainda carregam uma ideia incompleta do que isso realmente significa. Alguns imaginam que descansar em Deus é simplesmente parar de se preocupar. Outros acreditam que significa esperar passivamente que Deus resolva todos os problemas. No entanto, o verdadeiro descanso espiritual é muito mais profundo do que isso.
Descansar em Deus começa quando o coração reconhece que Deus continua no controle, mesmo quando a vida parece incerta. Não é ignorar os problemas, nem fingir que as dificuldades não existem. É olhar para a realidade com sinceridade e, ao mesmo tempo, confiar que Deus está conduzindo cada etapa da história. Esse descanso não é uma fuga das responsabilidades. A pessoa continua tomando decisões, continua trabalhando, continua cuidando daquilo que está ao seu alcance. A diferença é que ela deixa de carregar o peso emocional de precisar controlar o resultado de tudo. Quando alguém aprende a descansar em Deus, a mente começa a funcionar de forma diferente. Os pensamentos deixam de girar constantemente em torno do medo do futuro. O coração entende que existe uma presença maior sustentando cada momento da vida. Esse tipo de descanso nasce da confiança no caráter de Deus. A pessoa começa a lembrar que Deus conhece cada detalhe da sua história, conhece suas necessidades, conhece os desafios que ela ainda enfrentará. Essa consciência cria uma base de segurança que não depende da perfeição das circunstâncias. Jesus falou sobre isso quando convidou as pessoas cansadas e sobrecarregadas a irem até Ele para encontrar descanso. Esse convite não foi feito apenas para quem estava vivendo momentos tranquilos. Foi feito justamente para aqueles que estavam carregando pesos difíceis demais para suportar sozinhos. Quando alguém começa a aceitar esse convite, o coração descobre que é possível continuar caminhando mesmo em meio à incerteza. A vida pode continuar com perguntas abertas, mas a alma encontra um lugar de paz que não depende de ter todas as respostas. E é exatamente dessa paz que nasce algo que muitas pessoas procuram desesperadamente durante fases difíceis da vida. A paz que não depende das circunstâncias. Existe um tipo de paz que o mundo tenta oferecer. É a paz que surge quando tudo está funcionando bem. Quando os planos estão claros, quando as contas estão pagas, quando a saúde está bem, quando o futuro parece seguro, essa paz depende das circunstâncias estarem organizadas. Mas a paz que Deus oferece funciona de uma maneira completamente diferente. Ela não nasce porque todos os problemas desapareceram. Ela nasce porque o coração aprende a confiar em Deus, mesmo enquanto algumas coisas ainda estão sendo resolvidas. Jesus falou sobre essa paz de forma muito clara. Ele disse que a paz que ele oferece não é como a paz que o mundo oferece. Isso significa que ela não depende de condições perfeitas para existir. Ela pode estar presente mesmo quando a vida ainda está atravessando momentos difíceis. Quando uma pessoa começa a descansar verdadeiramente em Deus, essa paz começa a aparecer dentro dela. Não significa que os desafios deixam de existir. As perguntas sobre o futuro podem continuar presentes, mas o coração deixa de viver em constante estado de alerta. Essa paz age como uma base interior que sustenta a mente e as emoções. Ela impede que o medo domine completamente os pensamentos. A pessoa ainda se preocupa com certas situações, mas já não se sente dominada pela ansiedade. Muitas pessoas procuram essa paz tentando organizar todos os detalhes da vida primeiro. Elas pensam que só conseguirão descansar quando tudo estiver resolvido. No entanto, a paz de Deus não chega depois que a vida fica perfeita. Ela chega quando o coração aprende a confiar no cuidado de Deus, mesmo antes das respostas aparecerem. Quando essa paz começa a crescer dentro da pessoa, algo importante acontece. O coração se torna mais capaz de entregar a Deus aquilo que antes tentava controlar sozinho, entregando a Deus aquilo que você não pode controlar. Existe um momento na caminhada espiritual em que a pessoa percebe algo que muda completamente a forma de viver. Ela entende que existem áreas da vida que simplesmente não podem ser controladas por esforço humano. Por mais que alguém pense, planeje, calcule e tente antecipar cenários, ainda assim haverá situações que estão além da sua capacidade de resolver.
Quando o coração tenta carregar essas áreas sozinho, o resultado quase sempre é ansiedade. A mente permanece ocupada com perguntas que não têm resposta naquele momento. O futuro se torna um peso porque a pessoa acredita que precisa garantir resultados que, na verdade, pertencem a Deus. É nesse ponto que o verdadeiro descanso espiritual começa a ser aprendido. Entregar a Deus aquilo que você não pode controlar não é um gesto de fraqueza, é um ato de confiança. É reconhecer que existe uma sabedoria maior conduzindo a história da sua vida. Essa entrega acontece primeiro dentro do coração. A pessoa começa a admitir diante de Deus aquilo que está gerando preocupação. Ela coloca diante dele as decisões difíceis, as situações que ainda não têm solução, os caminhos que parecem incertos. Esse tipo de oração não tenta esconder as inquietações. Pelo contrário, apresenta tudo com sinceridade. Quando isso acontece, algo começa a se transformar internamente. A pessoa percebe que não precisa continuar carregando sozinha o peso dessas preocupações. Ela ainda se importa com o futuro, mas já não sente que precisa controlar cada detalhe para que tudo dê certo. Essa mudança cria espaço para que a paz de Deus comece a atuar de forma mais profunda. O coração aprende que pode continuar caminhando com responsabilidade, mas sem o fardo de tentar garantir aquilo que está além da sua capacidade. E mesmo quando alguém decide confiar dessa maneira, ainda existe uma batalha que acontece dentro da mente. Porque a ansiedade muitas vezes tenta voltar e recuperar o espaço que antes ocupava. Como a ansiedade tenta roubar a confiança. Mesmo depois que alguém decide confiar em Deus e entregar suas preocupações, a ansiedade muitas vezes tenta voltar e ocupar novamente o coração. Ela não aparece de forma brusca na maioria das vezes. Ela surge através de pensamentos repetitivos, pequenas dúvidas e perguntas que insistem em voltar à mente. A ansiedade costuma trabalhar criando cenários que ainda não aconteceram. A mente começa a imaginar problemas futuros, dificuldades que talvez nunca existam e resultados negativos que ainda não são realidade. Esses pensamentos se repetem tantas vezes que a pessoa começa a sentir como se estivesse vivendo algo que ainda nem aconteceu. Esse processo pode enfraquecer a confiança se não for reconhecido. A pessoa ora, entrega suas preocupações a Deus, mas depois volta a pensar constantemente no mesmo problema. O coração tenta descansar, mas a mente insiste em retomar o controle da situação. Por isso, é importante entender que descansar em Deus também envolve aprender a cuidar dos pensamentos. Nem todo pensamento que surge precisa ser aceito como verdade. Muitas vezes, a ansiedade apenas tenta ocupar o espaço que antes era dominado pela preocupação. Quando alguém percebe esse movimento, pode escolher direcionar novamente o coração para a confiança. Em vez de alimentar o medo do que pode acontecer, a pessoa lembra a si mesma que Deus continua cuidando da sua história. Esse exercício espiritual precisa ser repetido sempre que a ansiedade tenta dominar a mente. Jesus ensinou algo muito importante sobre isso quando falou sobre a preocupação com o futuro. Ele mostrou que viver preso ao medo do amanhã não traz solução para os desafios da vida. Pelo contrário, rouba a paz que poderia existir no presente. E quando olhamos com atenção para aquilo que Jesus ensinou sobre preocupação e confiança em Deus, encontramos um dos caminhos mais poderosos para aprender a descansar, mesmo em meio à incerteza. O que Jesus ensinou sobre preocupação e futuro. Quando Jesus falou sobre a preocupação com o futuro, ele tocou em um dos maiores desafios do coração humano. Muitas pessoas vivem presas ao que ainda não aconteceu. A mente se projeta constantemente para frente, tentando prever problemas, tentando encontrar segurança em um tempo que ainda não chegou.
Jesus observou essa tendência e ensinou algo que muda completamente a maneira de lidar com a ansiedade. Ele disse que a preocupação com o amanhã não acrescenta nenhum benefício real à vida. Pelo contrário, ela apenas consome a energia do presente. Ao ensinar isso, Jesus não estava ignorando as dificuldades da vida. Ele sabia que as pessoas enfrentam desafios, decisões difíceis e momentos de incerteza. O que ele mostrou foi que carregar o peso do amanhã hoje não resolve esses desafios. Em vez de viver dominado pela preocupação, Jesus convidou as pessoas a observarem algo simples na criação. Ele falou sobre os pássaros do céu e as flores do campo. Esses exemplos revelam que Deus cuida de detalhes da criação que muitas vezes passam despercebidos. Se Deus cuida dessas pequenas coisas, quanto mais cuidará da vida daqueles que confiam nele. Esse ensinamento muda a perspectiva do coração. A pessoa começa a perceber que sua vida não está abandonada no meio das circunstâncias. Existe um cuidado constante de Deus acompanhando cada etapa da sua história. Quando alguém começa a compreender isso, surge um convite espiritual muito importante. Em vez de viver preso ao medo do futuro, a pessoa aprende a viver com atenção ao presente. E é exatamente nesse ponto que aparece um dos princípios mais libertadores ensinados por Jesus para quem deseja encontrar descanso em Deus, aprendendo a viver um dia de cada vez. Um dos ensinamentos mais libertadores que Jesus deixou sobre ansiedade e descanso em Deus é simples, mas profundamente transformador. Ele ensinou que cada dia já possui seus próprios desafios. Por isso, o coração não precisa carregar antecipadamente o peso de problemas que ainda não chegaram. Quando a mente tenta viver muitos dias ao mesmo tempo, o resultado quase sempre é ansiedade. A pessoa começa a pensar em decisões que ainda não precisam ser tomadas, em dificuldades que ainda não apareceram e em cenários que talvez nunca aconteçam. Esse excesso de antecipação cria uma pressão constante dentro da mente. Viver um dia de cada vez não significa ignorar o futuro. Significa reconhecer que o único momento em que você pode realmente agir é o presente. Hoje você pode tomar decisões, hoje pode buscar a Deus, hoje pode fazer aquilo que está ao seu alcance. O amanhã ainda não chegou, e quando ele chegar, Deus continuará presente para conduzir cada passo. Esse princípio muda completamente a forma de lidar com a incerteza. Em vez de tentar resolver toda a vida de uma vez, a pessoa começa a focar naquilo que Deus colocou diante dela hoje. Pequenas decisões, pequenas atitudes de fé, pequenas demonstrações de confiança. Quando alguém vive dessa maneira, o coração começa a se tornar mais leve. A mente deixa de carregar um futuro inteiro nas costas. A pessoa aprende a caminhar com Deus passo a passo, sabendo que cada dia traz também a graça necessária para enfrentar aquilo que ele apresenta. Esse tipo de postura espiritual fortalece a fé de forma profunda. A pessoa percebe que não precisa ter todas as respostas antes de continuar caminhando. Basta confiar que Deus continuará mostrando o próximo passo no momento certo. E quando alguém começa a viver dessa forma, algo surpreendente acontece dentro da alma. A força que parecia inexistente começa a nascer justamente quando as preocupações são entregues a Deus. A força que nasce quando você entrega suas preocupações a Deus, existe uma força que muitas pessoas só descobrem depois que decidem entregar suas preocupações a Deus de maneira verdadeira. Antes disso, o coração vive tentando resolver tudo sozinho. A mente trabalha constantemente buscando respostas, planejando cenários, tentando prever cada dificuldade. Esse esforço contínuo consome energia emocional e deixa a pessoa cada vez mais cansada. Quando alguém decide confiar em Deus de forma sincera, algo começa a mudar por dentro. A pessoa continua enfrentando os mesmos desafios externos,
mas já não se sente obrigada a carregar o peso de cada resultado. Ela reconhece que existe um limite claro entre aquilo que pode fazer e aquilo que pertence somente a Deus. Essa entrega cria espaço para que uma nova força comece a surgir dentro da alma. Não é uma força baseada em controle, mas em confiança. O coração entende que não precisa saber todos os detalhes do futuro para continuar caminhando. Basta saber que Deus continua conduzindo a história. Essa mudança interior gera estabilidade emocional. A mente deixa de viver em constante estado de alerta. Os pensamentos começam a se organizar de forma mais tranquila. A pessoa percebe que pode continuar fazendo sua parte, mas sem carregar o fardo de garantir o que ainda está fora do seu alcance. Muitas pessoas descobrem que essa força nasce justamente nos momentos em que decidem parar de lutar contra aquilo que não podem controlar. Quando a preocupação é entregue a Deus, o coração encontra espaço para respirar novamente. A ansiedade perde parte da sua intensidade e a fé começa a crescer com mais firmeza. Essa experiência revela algo importante. Descansar em Deus não é apenas uma ideia espiritual bonita. É um caminho real para viver com mais paz, mesmo quando o futuro ainda parece incerto. E à medida que essa confiança começa a crescer, a mente também precisa aprender algo fundamental para manter essa paz durante as fases difíceis da vida. Como desenvolver uma mente mais tranquila diante das incertezas. Descansar em Deus não transforma apenas o coração, também transforma a forma como a mente reage diante das situações da vida. Muitas pessoas desejam sentir paz, mas continuam alimentando pensamentos que reforçam o medo do futuro. A mente precisa aprender um novo caminho para que o descanso espiritual se torne realidade no dia a dia. O primeiro passo para desenvolver uma mente mais tranquila é reconhecer que nem todo pensamento precisa ser seguido. Quando a incerteza aparece, a mente tende a criar histórias negativas sobre aquilo que ainda não aconteceu. Esses pensamentos podem parecer convincentes, mas muitas vezes são apenas projeções do medo. Quando alguém percebe esse movimento interno, pode escolher direcionar novamente sua atenção para a confiança em Deus. Em vez de permitir que a mente continue imaginando cenários preocupantes, a pessoa lembra a si mesma que Deus continua presente em cada detalhe da sua vida. Outro passo importante é cultivar momentos de silêncio e reflexão espiritual. Em um mundo cheio de informações e preocupações constantes, a mente raramente encontra descanso. Separar um tempo para a oração, leitura das Escrituras e meditação nas promessas de Deus ajuda a reorganizar os pensamentos. A mente também aprende a se tranquilizar quando o coração começa a praticar a gratidão. Mesmo em meio às incertezas, existem motivos para agradecer. Reconhecer pequenas bênçãos diárias ajuda a mente a perceber que Deus continua cuidando da vida de forma constante. Essas práticas espirituais não eliminam imediatamente todas as preocupações, mas criam uma base de estabilidade interior. A pessoa começa a perceber que sua mente não precisa viver dominada pelo medo do que ainda não aconteceu. Quando a mente aprende a descansar dessa maneira, a confiança em Deus cresce de forma natural. E essa confiança se torna ainda mais forte quando a pessoa atravessa períodos de espera. A confiança que cresce no meio da espera. Existem momentos na vida em que o coração precisa aprender a esperar. Nem todas as respostas chegam rapidamente. Nem todas as situações se resolvem no tempo que imaginamos. Muitas vezes Deus permite que a vida atravesse períodos de espera. E é exatamente nesse espaço que a confiança começa a crescer de forma mais profunda. No início da espera, a mente costuma reagir com inquietação. A pessoa se pergunta quanto tempo aquilo vai durar, tenta encontrar sinais de que algo está prestes a mudar,
procura garantias de que tudo vai dar certo. Essa inquietação nasce do desejo humano de segurança. Mas conforme o tempo passa, algo diferente pode começar a acontecer dentro da alma. A pessoa percebe que, mesmo sem todas as respostas, Deus continua sustentando sua vida. Ela continua respirando, continua avançando, continua recebendo forças para enfrentar cada dia. Essa percepção fortalece a confiança. A fé deixa de depender de mudanças imediatas nas circunstâncias. Ela passa a se apoiar na certeza de que Deus continua presente durante todo o processo. Muitas das maiores transformações espirituais acontecem exatamente nesses períodos de espera. O coração aprende paciência, aprende dependência de Deus e aprende a reconhecer que a vida não precisa estar completamente resolvida para que a presença de Deus continue atuando. Quando alguém atravessa esse tipo de processo, algo importante acontece dentro dela. A pessoa deixa de exigir respostas imediatas para continuar confiando. A confiança passa a existir mesmo antes da solução aparecer. E quando essa confiança alcança esse nível, uma decisão espiritual muito importante começa a se formar dentro do coração. O que acontece quando você decide confiar mesmo sem respostas? Existe um momento na caminhada espiritual em que a pessoa percebe que não pode continuar esperando todas as respostas para então confiar em Deus. Se a confiança depender de explicações completas, a fé ficará sempre limitada às circunstâncias. É nesse ponto que surge uma decisão interior profunda. Continuar confiando, mesmo quando o caminho ainda não está totalmente claro. Essa decisão muda a forma como o coração enfrenta a incerteza. A pessoa deixa de viver paralisada pela dúvida e começa a caminhar com a convicção de que Deus continua conduzindo sua história. Ela não ignora os desafios, mas também não permite que eles definam toda a sua perspectiva sobre o futuro. Quando alguém toma essa decisão, algo começa a se reorganizar dentro da mente. Os pensamentos deixam de girar constantemente em torno daquilo que ainda não foi resolvido. A atenção passa a se concentrar mais na presença de Deus do que nas incertezas da vida. Essa postura espiritual gera uma estabilidade interior muito importante. A pessoa continua enfrentando momentos difíceis, mas já não se sente dominada pelo medo do que pode acontecer. Ela aprende a viver com a consciência de que Deus continua cuidando de cada detalhe da sua jornada. Muitas vezes, é exatamente depois dessa decisão que o coração começa a perceber sinais do cuidado de Deus que antes passavam despercebidos. Pequenas situações, pequenas provisões, pequenas direções começam a mostrar que Deus nunca deixou de estar presente. Quando o coração se torna sensível a esse cuidado, algo muito importante começa a acontecer na forma como a pessoa enxerga sua própria vida. Como perceber o cuidado de Deus, mesmo em dias difíceis? Muitas vezes, o cuidado de Deus está presente na vida de uma pessoa, mas passa despercebido porque o coração está concentrado apenas nos problemas que ainda não foram resolvidos. Quando a mente fixa sua atenção somente nas dificuldades, ela deixa de perceber os sinais silenciosos de cuidado que continuam acontecendo todos os dias. O cuidado de Deus nem sempre aparece como grandes acontecimentos. Muitas vezes, ele se manifesta em detalhes simples que sustentam a vida. Um dia em que você encontrou força para continuar mesmo quando achava que não conseguiria. Uma conversa que trouxe encorajamento no momento certo. Uma oportunidade inesperada que ajudou a resolver uma necessidade importante. Quando o coração começa a prestar atenção nesses detalhes, algo muda na forma de enxergar a própria história. A pessoa percebe que Deus nunca deixou de agir. Mesmo durante as fases mais incertas, ele continuou abrindo caminhos, sustentando a vida e conduzindo situações que pareciam impossíveis de controlar.
Esse olhar mais atento fortalece a fé. Em vez de viver esperando apenas grandes respostas, a pessoa passa a reconhecer que Deus está presente em cada etapa da jornada. Isso cria uma sensação de companhia espiritual que transforma a forma de enfrentar as dificuldades. A vida pode continuar apresentando desafios, mas o coração já não se sente abandonado no meio deles. A pessoa entende que Deus continua acompanhando cada passo e que seu cuidado não depende apenas de acontecimentos extraordinários. Quando essa percepção se aprofunda, algo muito especial começa a nascer dentro da alma. O coração descobre que o verdadeiro descanso não vem apenas da solução dos problemas, mas da presença constante de Deus. O descanso que nasce da presença de Deus. Existe um tipo de descanso que muitas pessoas procuram durante toda a vida. Elas acreditam que só conseguirão encontrá-lo quando todos os problemas forem resolvidos, quando o futuro estiver completamente definido ou quando nenhuma dificuldade estiver presente. No entanto, o verdadeiro descanso espiritual nasce de algo muito mais profundo. Esse descanso nasce da presença de Deus. Quando alguém começa a cultivar uma relação sincera com Deus, algo muda dentro do coração. A pessoa percebe que não precisa esperar que tudo esteja perfeito para sentir paz. A presença de Deus começa a criar uma segurança interior que não depende das circunstâncias externas. Isso acontece porque a presença de Deus lembra constantemente ao coração que ele não está sozinho. Mesmo em dias difíceis, mesmo quando o caminho ainda parece incerto, existe um cuidado maior sustentando cada passo da jornada. Esse tipo de descanso não elimina todos os desafios da vida. A pessoa continua enfrentando decisões, responsabilidades e momentos de incerteza. Mas agora ela enfrenta essas situações com uma base espiritual diferente. Em vez de carregar tudo sozinha, ela caminha sabendo que Deus continua presente. A mente se acalma, porque o coração aprende a confiar. A ansiedade perde força porque a pessoa entende que o futuro não depende apenas das suas próprias forças. Existe uma direção divina conduzindo cada detalhe da história. Esse descanso transforma a forma como alguém vive o presente. A pessoa aprende a valorizar cada dia, a confiar em Deus nas pequenas decisões e a enfrentar o futuro com uma esperança que não depende de ter todas as respostas. E quando o coração chega a esse lugar de confiança, algo ainda mais profundo começa a acontecer. Aquilo que antes parecia apenas incerteza começa a se transformar em uma jornada de confiança em Deus, transformando a incerteza em uma jornada de confiança. Chega um momento na caminhada espiritual em que a pessoa começa a olhar para a incerteza de uma maneira completamente diferente. No início, a incerteza parecia apenas um peso. Parecia um território desconhecido que gerava medo, preocupação e muitas perguntas. O coração queria respostas imediatas, queria garantias de que tudo ficaria bem. Mas ao longo da jornada, algo começa a mudar. A pessoa percebe que Deus nunca deixou de conduzir sua história, mesmo quando o caminho parecia incerto. Cada fase difícil trouxe aprendizados. Cada momento de espera fortaleceu a fé. Cada desafio revelou que a presença de Deus nunca desapareceu. A incerteza deixa de ser apenas um motivo de ansiedade e passa a ser um espaço onde a confiança pode crescer. Em vez de tentar controlar todos os detalhes do futuro, o coração aprende a caminhar com Deus passo a passo. A pessoa descobre que não precisa enxergar todo o caminho para continuar avançando. Basta confiar naquele que conhece o final da história. Essa transformação não acontece de um dia para o outro. Ela nasce da prática constante da fé, da entrega diária das preocupações e da decisão de confiar em Deus, mesmo quando algumas perguntas continuam abertas. Com o tempo, a pessoa percebe que a incerteza não destruiu sua fé. Pelo contrário, ajudou a fortalecer sua relação com Deus. Aquilo que parecia um obstáculo
se tornou um caminho para um nível mais profundo de confiança. Se hoje a sua vida parece cheia de incertezas, lembre-se desta verdade: Deus continua presente em cada detalhe da sua história. Mesmo quando você não consegue enxergar o próximo passo com clareza, Ele já conhece o caminho completo. Aprenda a entregar a Ele aquilo que você não pode controlar. Continue fazendo sua parte com fé e responsabilidade, mas permita que o coração encontre descanso na certeza de que Deus continua cuidando de você. E se esta mensagem falou ao seu coração, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também precisa encontrar descanso em Deus neste momento da vida. Muitas pessoas estão enfrentando incertezas e precisam lembrar que, mesmo quando o futuro parece indefinido, Deus continua conduzindo cada passo do caminho.